Identidade denominacional e ministerial, os distintivos dos batistas regulares. Eu quero ler antes do texto, Marcos capítulo 9, versículo 38 a 41. Vou fazer o seguinte: qualquer irmão ou irmã pode se levantar e ler em voz alta esses 5 versículos, por favor, da irmã Israel. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um pouco de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Obrigado, irmão Israel. João foi rapidamente avisar o Senhor Jesus que ele e os demais discípulos de Cristo haviam proibido um outro homem, que também era crente de Jesus, de parar de expulsar demônios das pessoas que eles estavam afligindo. Então, os demônios estavam afligindo algumas pessoas, e existia um homem, que o texto não fala o nome dele, e ele estava expulsando aqueles demônios. Então, era algo bom que ele estava fazendo. Ele fazia isso no nome de Jesus, senão ele não teria conseguido. E João, os discípulos, foram para Jesus e foram falar: olha, nós proibimos um homem que a gente viu ele expulsar demônios. E por que João fez isso? Só porque aquele homem não andava com eles, não era um dos discípulos. E qual foi a resposta de Jesus? Olha, se ele está obrando, né? Agora eu falei em espanhol, né? Obrando, né? Se ele está fazendo a obra, ele está trabalhando em meu nome, ele não é contra mim. Ele é por mim, não o proibais. Não é só porque ele não anda conosco que ele deve ser hostilizado, que ele deve ser visto como menos espiritual, que ele não pode pregar o Evangelho. Vocês foram chamados para ser meus discípulos. Ele foi chamado para ser outra coisa. Não para ser discípulo, mas para continuar pregando o Evangelho. Então, aquele homem não era um dos 12. Possivelmente nem era alguém que estivesse passando muito tempo seguindo Jesus. Mas Jesus responde que se ele não era contra, então ele era a seu favor. E desta forma não iria negar o nome de Jesus. O que diz o texto ali, né? Ele diz assim, versículo 39, não impeçais. E, deixa eu ver aqui, só um minuto. Na King James está um ponto de exclamação. Vocês sabem o que significa na língua portuguesa um ponto de exclamação, né? Deixa eu ver na NVI aqui, o que tem? O versículo 39. Não colocaram ponto de exclamação. Tem ponto de exclamação na Ara, na Recê. Não impeçais, poderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Interessante o que Jesus diz, né? Ele diz, Jesus diz, se ele não é contra mim, ele então é se ele não é contra Jesus, ele então é o quê? A favor de Jesus. E dessa forma ele não ia negar o nome de Jesus. Conforme nós enxergamos no resto do Novo Testamento, quem que não nega o nome de Jesus? Quem é quem? Quem é filho de Deus, crente. Aquele homem era um crente. E Jesus estava afirmando que aquele homem, apesar de não ser dos 12 e de não andar no mesmo grupo, era um deles porque era um crente em Jesus. Possivelmente os discípulos repreenderam aquele homem porque ele não havia sido comissionado por Jesus como foram os 12. Possivelmente. Ou talvez porque eles estavam irritados porque não conseguiram expulsar o demônio do filho de
de alguém que os denunciou a Jesus. Você pode ver lá dos versículos 14 ao 29, depois você pode ver na sua casa, que alguém pediu para os discípulos, né, expulsar o demônio do filho dele, e eles não conseguiram. Esses discípulos aqui, os 12, não conseguiram. De repente eles estavam meio enciumados e irritados. Como que esse homem que não anda com nós, ele não foi comissionado por Cristo, consegue expulsar e nós não conseguimos? Pode ser, não tenho certeza, pode ser. Também pode ser porque eles ouviram Jesus ensinar a eles que eles deveriam ser humildes como as crianças. Versículos 33 ao 37, Jesus diz: vocês devem ser como as crianças, humildes como as crianças, como essas crianças, né? Humildes, simples como as crianças. Então, podia ser que eles estavam irritados com tudo isso. E aquele homem é um concorrente nosso. E no verso 41, Jesus diz que qualquer pessoa, provavelmente qualquer crente, que der um copo de água a seus discípulos, será visto como fazendo bem ao próprio Jesus. E com certeza essa pessoa receberia sua recompensa. Não está lá no texto? É um texto que é uma promessa para nós. É um texto que nos dá uma promessa de recompensa. Imagine então se aquele homem que estava expulsando demônios que afligiam as pessoas, em nome de Jesus, ele estava fazendo aquilo. Imagina se ele não receberia a sua própria recompensa, porque expulsar demônios era uma obra muito maior do que dar um copo de água. Então Jesus ele usa o copo de água como algo simplório, simples. Olha, ele diz, é interessante quando Jesus fala no nosso coração, né? Porque ele diz assim para os discípulos: se alguém der um copo de água a um dos meus discípulos, receberá a sua recompensa. Ou seja, quem é esperto, quem pensa um pouco e tem o Espírito Santo, poxa, se Jesus vai recompensar quem dá um copo d'água, quanto mais aquele homem que está expulsando demônios, está fazendo uma obra muito maior que dar um copo d'água, porque os demônios afligiam as pessoas, ele estava expulsando esses demônios das pessoas. E que coragem daquele homem, né? Tinha que ser um homem que estava com a vida bem com Cristo, né? Para expulsar um demônio, né? Porque ele vai lá expulsar, como a gente já viu em outras partes da Bíblia, e a pessoa está desligada de Deus, pronto, né? Então, nesse mundo, existem várias denominações, igrejas e irmãos em Cristo que não pensam como nós, batistas regulares. Não andam conosco, mas são de Cristo. Até mesmo entre os batistas seculares há muitas diferenças e precisamos respeitar as diferenças. Na história do cristianismo, aqueles que se auto-intitulavam os corretos e mais espirituais foram os que mais cometeram atrocidades. O zelo religioso faz com que as pessoas elas sejam injustas umas com as outras. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, disse que o amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Pegaram? O amor torna... Eu vou trocar, pode trocar. O zelo religioso, o achar-se espiritual, torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus na minha vida. Lutero falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E Deus nos criou com um coração que adora. Deus nos criou com um coração que adora. Nós vamos adorar alguma coisa, não existe neutralidade nisso, nós vamos adorar alguma coisa. É por isso que Deus quer que nós adoramos somente a Ele. Porque nós vamos adorar alguma coisa se não adorarmos a Deus. Nossa fábrica é uma fábrica de ídolos, como falou Lutero. Então, por causa dessas diferenças entre os próprios batistas regulares, nós precisamos de distintivos que nos identificam como tais e que podemos manter plena comunhão sem desprezo uns pelos outros. E mesmo que não mantemos comunhão com aqueles que não se identificam conosco, por exemplo, presbiterianos, assembleianos, salvos lá, sim. Pode haver não crentes lá, sim, mas no nosso meio também há salvos e não crentes. Nós não mantemos uma comunhão de certos níveis com eles, porque somos diferentes. Mas nós precisamos manter uma comunhão com eles, porque eles são nossos irmãos, de um nível mais restrito, só isso. Então, torna-se
o demônio quando eu hostilizo os outros, que são meus irmãos em Cristo. Ainda assim devemos respeitá-los, né? Porque eles não se identificam conosco, pois não honramos o nome de Cristo procurando defendê-lo. Cristo não precisa da nossa defesa. Você sabia disso? Você sabia que Cristo não precisa do teu louvor? Você sabia que Cristo não precisa do teu dinheiro? Sabe por quê? Porque Ele é autossuficiente nele mesmo. Você sabia que Deus pode criar? Foi hoje de manhã que a gente ouviu sobre a palavra bara, que é a palavra que é a única palavra que Deus que pode usar só essa palavra. Ele cria, Ele é o Criador. Vocês acreditam que Deus pode criar qualquer coisa? Acreditam? Vocês acreditam que Deus pode criar uma árvore que dê dinheiro? Claro, ele pode criar. Você acredita que Ele não tem poder para isso? Deus pode criar uma árvore que dá dinheiro, mas Ele não cria, é claro. Existem outras características do Senhor, mas Ele pode criar. Ele pode criar uma árvore que dê dinheiro. Em vez de você vai lá pegar uma fruta para comer, você pega dinheiro, mas não come ele, né? Deus pode criar qualquer coisa. Então, por que então, pastor, que eu preciso vir na igreja louvar? Por que então, pastor, que eu preciso vir na igreja ouvir a palavra de Deus? Por que eu preciso ofertar, dizimar? Porque eu tenho um coração idólatra. E eu preciso fazer essas coisas para criar em mim um vício bom. O vício, lembra da mensagem dos vícios? O vício de adorar a Deus corretamente. Eu necessito, eu preciso dar e entregar. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, para que eu não dê um testemunho lá no meu trabalho, para que eu não dê um mau testemunho no meu trabalho, que eu não dê um mau testemunho na minha escola, no trânsito, na minha família, para que eu não fale palavrão, para que eu não comece a mudar a palavra de Deus para se encaixar com aquilo que eu quero fazer, com os prazeres pecaminosos desse mundo. Eu preciso ouvir. Ah, pastor, eu não quero ouvir. Então vai precisar procurar uma daquelas igrejas que não se identificam com a Bíblia nem conosco. Porque nós precisamos pregar e ensinar a Bíblia. Então eu não preciso, e nem Cristo precisa, que Cristo não chamou nenhum crente para defendê-lo. Não existe na Bíblia, Marcos 16, 15, é isso? 16, Mateus 28, 19, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Cristo chamou nós para quê? Pregar o Evangelho, Ele não chamou para ir defender o nome dele. Por quê? A gente não tem essa capacidade, Ele não consegue. É Ele que nos defende, irmãos. É Ele que nos chamou. Eu estou te chamando para te defender, para ter um refúgio. Você tem um refúgio. Para você sair da prisão. Estou citando o hino. Os hinos falam no nosso coração. Então, assim, nós aqui precisamos ser defendidos por Ele. Precisamos andar em humildade e honrarmos o nome dEle, quando respeitamos os demais. Então, os distintivos dos batistas regulares, eles não são estritos, não são rigorosos, não são estreitos. Há uma tolerância, mas também há limites. Então, eu vou colocar assim, a linha do meio seria a linha que só Jesus consegue cumprir. Então, tem uma linha um pouco para cá e um pouco para lá, de tolerância. Deve andar nessa linha. Vocês vão perceber, os distintivos do batismo são esse livro, é do meu antigo, é bem antigo, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre ele. E por que então o título Identidade Denominacional Ministerial? Porque se eu sou um batista regular, eu sou um batista regular, eu pastor Rafael, escolhi ser batista regular. E eu gosto de ser batista regular. Eu escolhi por conta própria, ninguém me forçou a ser. Eu podia escolher outros, mas eu escolhi ser batista regular e gosto. Então, de onde surgiram os batistas regulares? Identidade denominacional, é o que nós temos aqui, uma identidade denominacional, que nos identifica como batistas regulares. Fora daqui, não me identifica como batista regular. Saindo daqui, não me identifica como batista regular. E por que ministerial? Porque no meu ministério eu tenho esses mesmos distintivos denominacionais como ministerial também.
a mesma coisa. Nós vamos passar eles um por um, talvez alguns domingos possamos pegar dois, vamos ver como é que vai ser. Tá? Mas, vamos seguir aqui então. Então, é muito importante. Eu sou batista regular, de onde que eu vim? Eu quero falar um pouco hoje a introdução. Eu quero falar de onde nós viemos. Uma vez eu falei sobre a origem do movimento fundamentalista. Alguns irmãos devem lembrar. Tá? Posso voltar com aquele estudo novamente. Vou falar um pouquinho hoje sobre ele, bem pouquinho. De onde que saíram os batistas regulares. Você pode ler também de onde que saíram os batistas em termos gerais. Né? Gerais, não os batistas gerais. Os batistas, todos os batistas, né? Convenção, regular, bíblico, fundamentalista, independente e outros tipos de batistas, né? Que existem pelo mundo. Os batistas não são iguais, nem no Brasil. Tá? Então vamos lá. Os distintivos dos batistas regulares, então, não são estritos, nem rigorosos, nem estreitos. Há uma tolerância, mas também há limites. Eles não são autoritários e nem abusivos. Vamos ver que são simples, básicos e generalizados. Por quê? Porque nós não podemos ser acusados de abuso religioso. Nós precisamos cuidar. Há igrejas que são acusadas de abuso religioso. Eles abusam religiosamente dos seus membros. Existem igrejas batistas regulares que caem nesse pecado. E autoritários também. Então, os distintivos eles não são estreitos por isso. Eles são simples, básicos e generalizados. Por quê? Para abranger o máximo de pessoas que a gente pode aceitar dentro desses limites. Então, os distintivos são o mínimo para nos identificarmos como batistas regulares. O mínimo. Por isso eu quero citar uma parte dos distintivos. Está na página 6. Dessa minha versão aqui, né? Você encontra na nossa editora Batista Regular, tá? Não sei se outras editoras também, acho que na Amazon que pode vender, a Amazon vende tudo, né? Então, não é fácil, porém, produzir um documento assim. Primeiro, ele tem que ser bíblico. Afinal, nosso primeiro distintivo diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, ele tem que ser representativo do movimento em geral, não só de um grupo ou de outro, ou de um grupo dentro do movimento. Olha como que os distintivos começam. Olha, a gente está fazendo algo para que abranja no geral. Não vamos fazer algo só para um grupo ou um grupo dentro dos batistas regulares. É algo geral. Terceiro, então, primeiro tem que ser bíblico, terceiro precisa ser representativo a todos, e terceiro, tem que ser acessível a todos, não só aos eruditos. Então você pode comprar esse livro aqui, você lê ele e entender. Quarto, esses distintivos precisam descrever não só a nossa doutrina, como a nossa prática. São esses os parâmetros que exigiram tanto trabalho e tantas correções. Muito bem, os pastores. Eu quero citar o nome dos pastores que fizeram parte desse trabalho de tantas comissões. Um deles foi o pastor Jonas Xavier Pessoa, da Bahia, e depois foi para Manaus. Conheceu ele lá? Não. Ele é pai do pastor Jonas de Pinheirinho aqui. Sabe o pastor Jonas de Pinheirinho? Ele é pai do pastor Jonas de Pinheirinho. O avô dele, se eu não me engano, eu acho que o pastor Jonas aqui de Pinheirinho é pastor Jonas Xavier Filho, Pessoa, acho que filho. E esse aqui é o pastor Jonas Xavier Pessoa. E o avô dele também era pastor, o pastor Jonas lá de Pinheirinho. Também era pastor, lá na Bahia. Já falecido. Pastor Joanilson Pinto, não conheço. Pastor Juvino Rodrigues de Souza, não conheço. Parente do irmão Israel Souza. Pastor Israel Florencio de Lima, pastor Francisco Bezerra da Silva, parente do pastor, acho que ele é o parente do pastor José Bezerra. Pastor José Bezerra é conhecido nosso. E o pastor José Bezerra está aqui, ó. Conhece esse irmão que eu falei? Ele está vivo ainda? Graças a Deus, amém. José Bezerra? Pastor José Bezerra? Não, o Francisco, não sabe. Então aí, sim, o pastor José Bezerra, ele está tratando de saúde, está na igreja em Cubatão.
Pastor Mark Sudberg. Vocês conhecem ele? É um missionário americano. Pastor Almiro Marcolino Tavares. Quem conhece ele? Davidinho da Silva. Diretor do Seminário Batista do Cariri. Conhece também. Pastor Richard Matthews. Não conheço ele. E o pastor José Bezerra Filho. Daí nós conhecemos ele. Então, os distintivos dos batistas regulares, tá, foram apresentados no aniversário de 50 anos da IBREB, em 2003. A IBREB significa Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Tá? Para quem não conhecia, não sabia, a IBREB é a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Nós temos uma associação nacional. E os batistas regulares começaram com a associação. O documento foi revisado na 25ª Assembleia Geral da IBREB, e naquele ano aconteceu a 36ª Assembleia Geral. Eu ainda, particularmente, não tive a oportunidade de participar de nenhuma IBREB. Gostaria e pretendo ir um dia. Nossa igreja ainda não está associada à IBREB. Muitas igrejas são associadas à IBREB. Apesar de sermos batistas regulares, a Igreja Batista Vitória é batista regular. Está lá no nosso estatuto. Nós somos batistas regulares. Nós não somos uma seita no meio dos batistas regulares. Nós não somos outro batismo. Nós somos batistas regulares. Bom, eu sou batista regular por escolha. Gosto de ser batista regular. E confesso aos irmãos que se um dia a igreja, não, a gente não quer mais ser batista regular, então eu não vou mais pastorear a igreja, porque eu gosto de ser batista regular. Vamos lá. Identidade. O Dicio.com diz o seguinte: conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Autenticidade. Todos nós temos uma carteira de identidade que nos mostra que somos únicos nesse mundo. Ou, como é que é o nome daquele documento lá? Que os estrangeiros entram? RNN. Os americanos, os venezuelanos, e assim vai ter o RNN. Que é um número de identificação. Registro Nacional Migratório. Você já tem agora a identidade brasileira, né? Olha. Então, assim, os distintivos dos batistas regulares são certas características que nos identificam como batistas regulares. Então, eu já dei um estudo sobre a origem dos batistas regulares e está lá em nosso canal com o título Uma Síntese do Movimento Fundamentalista. Dá uma olhada lá. Uma Síntese do Movimento Fundamentalista. Você coloca no nosso canal da igreja e você vai achar o estudo lá. Então, praticamente toda pessoa que gosta de ser autêntica e de ter uma identidade própria, de ser conhecida por algo particular, é isso que quer dizer uma identidade. Nós batistas regulares somos conhecidos por isso. Quando eu era criança, me chamavam de Rafael. Mas quem era o Rafael? O Rafael, o filho do seu Protásio e da dona Neura. Mas quando eu cresci, eu amadureci e desejei ter a minha própria identidade. Hoje ninguém mais fala, o Rafael, o filho do seu Protásio, a não ser os antigos e alguns parentes, né? Mas ninguém tem aqui, ninguém. O Rafael, o filho do seu Protásio, não, eu tenho uma identidade. O Rafael, aquele, assim, assado. Então, os distintivos dos batistas regulares são características que nos identificam como batistas regulares e nos dão unidade, não uniformidade. Unidade sim, não uniformidade, ou seja, nós somos diferentes e mesmo assim conseguimos ser unidos. Se eu não me engano, você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 10, eu não lembro agora. Unidade apesar das diferenças, que a unidade é ser totalmente igual, né? Já uniformidade é poder cooperar
mesmo sendo diferentes. Por quê? Porque há um mínimo de semelhança de características que nos identificam como batistas regulares. Dessa forma, nós não podemos ter um grupo dentro de um grupo maior. Isso não é ser batista regular. Apesar das diferenças, há semelhanças que nos unem. Não somos iguais, mas somos unidos porque compartilhamos de características mínimas para tal comunhão ou para tal união. Se fosse assim, provavelmente vocês que têm 2 ou mais filhos, ia ter que aniquilar um deles. Eles não são iguais. Mas vocês ensinam como eu ensinava minhas filhas, Rafael e Francina, vocês não são iguais. Eu pensei que eu nasci iguais, mas não. Até gêmeos não são iguais, né? Mas eu ensinava a gente a ser uma família unida. Eu dizia, olha, até hoje a gente diz, olha, eu tenho essas características, a Flávia tem outras. Poxa vida, não deveria casar com uma pessoa igual a mim? Não, é claro que não. Né? Essas mesmas características que a minha. Mas 4 temos características diferentes. Então eu ensinava, olha, vamos ser unidos, pelo menos. Unidos. Porque nós temos um mínimo de coisas que nos identificam para sermos uma família. Todo missionário que não tem um coração de formar o seu reinozinho, que tem alguns que têm, né, esse coração, infelizmente, e esses geralmente trazem muito estrago para o campo, mas todo missionário que não deseja formar o seu reinozinho, deseja ver a igreja que ele iniciou se tornando um homenzinho. Eu vou citar 2 missionários aqui, tem outros, né? Os irmãos aí, o irmão Jacir sempre cita outros, mas eu vou citar 2, que é o pastor Velário e o pastor Eduardo, que eles não tinham esse desejo no coração de formar o seu reinozinho. Eles pastoreavam a igreja de Deus para o Senhor. E esses 2 homens que eu estou citando, tem outros, claro, desejava sempre ver a igreja que eles, o pastor Vedado iniciou, o pastor Eduardo não iniciou a igreja, ele ajudou a igreja a não fechar, essa igreja quase fechou 3 vezes, né, se você não sabia, ou 2 vezes, não lembro agora. Então ele ajudou nisso, e o desejo deles é ver a igreja se tornando um homenzinho, crescendo, se desenvolvendo, criando autonomia, características próprias, se tornando uma adulta. Então é triste ver igrejas que passado anos ainda continuam dependendo de outras, não saem da saia da mãe, e muitas nem querem isso, porque envolve compromisso e responsabilidade. Eu creio que o Israel e a Priscila, eles desejam ver o Benjamim se tornando um homenzinho. Eu sempre desejei ver as minhas filhas se tornando umas mulheres. A Fran, lá com a sua família, pensando, a Rafa está se encaminhando aí. Então, eu creio que todos vocês que têm filhos desejam isso. A minha bebezinha se tornar uma mulher, e o meu bebezinho se tornar um homenzinho, um homem. E por que eu falo desses 2 missionários? Porque o pastor Velado esteve aqui e ele falou isso. E o pastor Eduardo, que eu sempre tenho conversado com ele, ele demonstra essa alegria no coração dele. E graças a Deus que Campina Grande está indo bem. A igreja de Campina Grande está indo bem. Está indo bem. Conversei bastante com o pastor Al lá na Igreja Batista em Calvário. Ele até me fez um convite para nós fazermos um intercâmbio de venezuelanos na igreja dele com os venezuelanos na nossa. Só venezuelanos. E eu vou poder entrar no meio. Né? E ele também. Vai ter um americano e um gaúcho lá, né? Era segredo, agora pronto, falei, né? Então, está indo muito bem, graças a Deus, continue orando pela obra lá. Eu diria que a Igreja Batista Vitória está num momento de transição, está vivendo um homenzinho. E devemos ser gratos aos missionários estrangeiros e aos irmãos brasileiros que trabalharam afinco, ou seja, com força, com dedicação, com tempo, com energia e com recursos financeiros nessa igreja, que esse ano completa 46 anos. Creio que todos eles devem estar orgulhosos no bom sentido, tá? Contentes com o que o Senhor está fazendo nessa igreja. Então eu lembro que o pastor Bernardo Peters, né? Ele esteve aqui, eu acho que foi ano passado, e ele e a esposa subiram aqui, eu convidei eles, né? Porque eles queriam se despedir. Ele disse, eu acho que eu nunca mais volto para o Brasil. E eu lembro que ele passou por aqui, trabalhou muito nessa igreja. Eu lembro dele ter falado com alegria por ver a igreja virando um homenzinho.
também lembro, né, do pastor Eduardo me falando particularmente, né, falei com ele essa semana, do bom trabalho que Deus está fazendo no desenvolvimento da igreja. Foram missionários que trabalharam aqui e hoje se regozijam em Deus por verem uma parte do fruto do seu trabalho indo para frente. Pastor Vedado deixando parte do fruto do trabalho. Pastor Eduardo, pastor Ala, ajudou pastor Ala, trabalhou em equipe pastoral aqui, um ótimo servo de Deus, com o pastor Eduardo, ajudou também. O irmão Jacir sempre cita um outro nome que eu esqueço do outro pastor lá. João Brunetti, e tem outros. Brasileiros passaram por aqui. Irmãos passaram por aqui. Né? Pastor Cianico está na glória. Né? Pastor Davi Smith, né? Que ele esteve aqui se despedindo, né? Deixou a igreja de Londrina, com um pastor lá. É uma igreja que é um pouco diferente da nossa, mas são nossos irmãos em Cristo. O pastor Smith é nosso irmão em Cristo. Vamos lá. Eu mesmo estou aqui há 8 anos, trabalhando para o desenvolvimento da igreja juntamente com vocês, para criar uma identidade bebê. Porque hoje a igreja não é mais a igreja do Veisópolis. Guto, não era assim que era conhecida antigamente a igreja do Veisópolis? Não é bem antigamente? A igreja do Veisópolis, hoje não, é a Igreja Batista Vitória. Quando eu falo com o pessoal por fora, pastores por aí, eles não falam mais a igreja do Veisópolis, eles falam a Igreja Batista Vitória. Por quê? Porque hoje a igreja tem um pastor em tempo integral, porque a igreja pode ter. A igreja tem uma casa pastoral, a igreja tem programas próprios. A igreja tem, olha o nosso quadro de missões. Né? E nós podemos continuar até a volta de Cristo. Temos uma identidade. Antes era a Igreja Batista do Vitória, do Veisópolis, né? Hoje é a Igreja Batista de Vitória. Sendo assim, os distintivos que iremos ver nesse estudo, a partir da próxima domingo que vem, não, porque domingo que vem, tanto eu e o pastor Alex estaremos mensagens direcionadas ao Dia dos Pais, tá? Mas os distintivos que iremos ver nesse estudo de algumas semanas serão os seguintes: bibliologia. Aí agora eu estou chegando aqui, ó. A autoridade e infalibilidade da palavra de Deus. Então, o que nós vamos tratar aqui? Que a Bíblia tem autoridade máxima do que qualquer coisa, que ela é infalível. Ela é infalível. Tá? E nós não podemos ficar inventando moda. Teologia, que é theos, né? Deus, teologia, simplificando o estudo. Então, a pessoa é a obra de Deus. Cristologia, a pessoa é a obra de Cristo. Pneumatologia, tá? Tem a ver com pneu, porque a ar, né? É a obra e a pessoa é a obra do Espírito Santo, e vamos ver um pouco sobre os dons carismáticos. Antropologia e hamartiologia. Antropologia fala do homem, o ser humano, né? E hamartiologia fala do pecado, então a natureza é a queda do homem. Irmãos, não se preocupe com esses nomes aqui, nós vamos ver, como eu disse, os distintivos, daquilo que os pastores que fizeram, eles procuraram fazer uma linguagem para nós entendermos, todos entenderem, tá? Então, nossa, o pastor vai falar, esse nome nunca ouvi, né? Hamartiologia, credo, né? Não se preocupe, né? Vamos ver de forma bem simples e básica. Angiologia e demonologia, os anjos bons e os maus. Eclesiologia, isso aqui nós temos bastante coisa para ver, nós vamos ver sobre a Igreja Universal, não do Reino de Deus, tá? Claro, brincadeira aí, já passada. A Igreja Local, então a Igreja Universal, ela não é física, ela é, tá? Mas a Igreja Local é. As ordenanças do Senhor, ou do pastor, eu ia falar, o pastor, que é supremo, mas hoje participamos de uma ordenança do Senhor. Aqui, no final do ano, tenho programado outra das ordenanças, que é o batismo. As pessoas estão se preparando. Os oficiais da igreja, só tem 2. Nós entendemos batistas regulares, só tem 2. Pastor e diácono. A autonomia da igreja local, quero falar bastante sobre isso, sobre a
unida, igreja local, a separação entre igreja e Estado, tá? E a liberdade individual da alma. Também quero falar sobre isso, e os irmãos já têm visto nos meus 8 anos de ministério que eu trabalho com a liberdade individual da cada alma. Eu não fico impondo nada a ninguém, fazer isso, fazer aquilo, participar disso, participar aquilo. Todos são livres para escolher o que quiser na sua vida. É claro que algumas escolhas terão, algumas não, todas as escolhas terão consequências, algumas boas, algumas ruins. E daí, na consequência, se ela for ruim, é claro que o pastor da igreja vai precisar conversar com a pessoa que nós batistas regulares cremos na disciplina bíblica. Outras escolhas, elas podem não ser ruins, e cada um deve escolher, né? Ter essa liberdade. É um dos distintivos batistas, que a gente deve, não é uma regra, mas a gente deve nos identificar com isso. Prática eclesiástica, a separação eclesiástica e a separação individual. Então, a separação da igreja do Estado, a separação da igreja com o mundo, né? E a separação individual seria a separação minha com os pecados e prazeres mundanos, pecaminosos, né? Então, eu não vou para balada, eu não vou assistir filmes que são pecaminosos, eu não vou beber bebida alcoólica, eu não vou me vestir sensualmente, e um monte de outras coisas, né? Várias outras coisas. Então, a disciplina eclesiástica, o culto cristão, né? Já várias vezes eu pensei em conversar com a igreja para cancelarmos o culto de quarta-feira, porque alguns cultos o pessoal não estava vindo. Vamos cancelar, né? O pessoal não está vindo, o pessoal não quer, né? Mas enfim, o pessoal começou a vir e tudo. E aqui nós vamos ver que é um dos distintivos batistas o culto cristão. Nós devemos ter o culto de quarta. Eu penso que é bom, eu gosto. Pastor, e aquela igreja que tem o culto na quinta-feira, qual o problema? Pastor, e aquela igreja que tem a escola dominical não de manhã, mas tem à tarde. Qual é o problema? Onde está o pecado? Não tem pecado nenhum. Eu gosto do jeito que nós somos. Mas eu peco quando eu hostilizo os outros por serem diferentes de mim. E a evangelização mundial. Os distintivos batistas falam da evangelização mundial. Nós temos uma época hoje que missões têm dado uma esfriadinha. E eu falei esses dias com algum pastor americano, acho que foi lá em São Paulo, que eu falei. E ele disse, não, olha, eu creio que o Senhor Deus quer que tenha mais pastores e missionários, mas as pessoas não estão atendendo, não estão querendo. E por último nós vamos ver o assunto da escatologia. Poxa vida, estava ficando bom, mas que nome é esse, né? Escatologia, que nome feio. Escatologia, escatós, o fim dos tempos. O estudo do final do fim do tempo, profecias, e nós vamos estudar principalmente um batista regular. Ele se identifica como batista regular se ele é nós vamos ver o retorno pré-milenar e pré-tribulacional de Cristo. Então, batista regular, ele se identifica como batista regular se ele é somente pré-tribulacionista e crê no retorno pré-milenar de Cristo. Nós temos hoje em voga, subindo, o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionista não é batista regular, não se identifica como batista regular. Tá? Então, os distintivos são características que nos identificam como batistas regulares e que nos distinguem das demais denominações e de outros grupos batistas. Eles são generalizados, mas há limites, há um mínimo de semelhança para sermos considerados batistas regulares e termos união, apesar de outras diferenças que há. Então, os batistas regulares, agora um pouquinho de história só, já estou finalizando, se organizaram em 1932 como uma parte do movimento fundamentalista que se iniciou por volta de 1870, antes de 1900, chamado como proto ou pré-fundamentalismo, o qual era um movimento, era
eram apenas movimentos isolados de igrejas e pastores com respeito ao seu desagrado ao liberalismo teológico, que começava a invadir as igrejas e instituições de ensino teológicos. Então, assim, eu vou explicar por que o nome fundamentalista, mas olha qual foi o motivo do fundamentalismo. Desagrado por causa do liberalismo teológico. Fique com isso em mente, liberalismo teológico, porque hoje nós temos, infelizmente, no nosso meio, muita coisa que não tem nada a ver com isso. Há muita coisa hoje de separação que descaracterizou o início dos batistas regulares, muita coisa. Então, esse proto-fundamentalismo era forte na Inglaterra, principalmente com o nome do conhecido príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. O movimento fundamentalista tomou corpo em 1910, com muitas realizações de conferências e congressos fundamentalistas por toda a nação dos Estados Unidos, além de reuniões e encontros. Então, assim, 1870 começou o desagrado de alguns pastores e igrejas com o liberalismo teológico dentro das igrejas e de faculdades e seminários teológicos. Em 1910, então, ele tomou corpo com muitas conferências. Em 1932 é formado os batistas regulares. O motivo da existência do movimento batista regular foi por causa da teologia liberal, o movimento fundamentalista, foi por causa da teologia liberal que estava se infiltrando dentro das igrejas e instituições de ensino teológico. Vejam bem que o motivo era por causa de teologia liberal, doutrina errada. O motivo não era por causa de preferências de práticas. Os batistas regulares acabaram se separando da Convenção Batista do Norte, nos Estados Unidos, em 1932, como já foi dito, formando a Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares, AGIBR. Então, os batistas regulares saíram, nós éramos convenção lá nos Estados Unidos, do Norte, tem duas lá, do Sul e do Norte. No Brasil tem uma só da convenção, lá tem duas. Nós saímos da Convenção do Norte e formamos uma associação. Como já foi mencionado, nós temos aqui no Brasil a AIBREB, a Associação das Igrejas Batistas do Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, a AGIBR, não sei como eles chamam, e no Brasil a AIBREB. O nome regular foi cunhado porque aqueles batistas, aqueles primeiros batistas, que se separaram da Convenção do Norte, eles defendiam alguns fundamentos da fé, os quais os teologicamente liberais negavam. São 7 fundamentos. Então é por isso que o nome fundamentalista veio, hoje é um nome ruim, fundamentalismo árabe aí, e tudo, mas o nome veio por causa que começou, a gente fica com os fundamentos da Bíblia, os fundamentos da Bíblia. E infelizmente sempre nas denominações, meia e volta, sempre começa a ter algum pastor com mais poder, que é meio papa, meio rei, começa a querer dominar e começa a querer controlar os outros, e daí tem 2 tipos, tem aquele que vai para o lado legalista, e aquele que vai para o lado do zelo religioso, e aquele que vai para o lado liberal, nas práticas estou falando. Porque aqui os fundamentalistas eles tinham esse nome por causa que eles seguiam os fundamentos, 7 fundamentos. E os regulares, eles diziam, então nós vamos sair da convenção, eles participavam do movimento. Outra coisa, vocês sabiam que os batistas, antes de 1932, os batistas regulares, mas os batistas da convenção, eles andavam unidos nessas conferências, nesses congressos, era junto com os presbiterianos? Vocês sabiam disso? Era junto com os presbiterianos. Na verdade, os presbiterianos eles eram mais fortes no fundamentalismo do que nós batistas, nós íamos em segundo. Os dois andavam juntos, eles faziam as conferências juntos para combater o mesmo inimigo. Depois, o sétimo fundamento, daí que houve a separação entre batistas e presbiterianos, que entrou na escatologia. Aí não tinha como ficar junto, Nós somos dispensacionalistas, eles são aliancistas, eles são pós, nós somos pré, eles são amilenistas, se eu não me engano, e nós somos pré-milenistas. Então, beleza. Foi bom enquanto durou,
amém, aleluia, cada um vai para o seu lado e trabalhe para honra e glória para Deus. Então assim, por que o nome regular? Porque nós, muitos brincam, né? Regular porque é meio assim, né? Meio regular, mas não. Porque nós regulamos por esses 7 princípios. Olha, presta atenção nos 7 princípios. Primeiro, nascimento virginal de Jesus. Nas quartas-feiras eu falei numa das quartas sobre isso. Doutrina, primeiro doutrina, né? Inerrância das Escrituras, doutrina. Segunda volta de Cristo corporalmente, doutrina. Quarto, divindade de Cristo, doutrina. 5, morte expiatória de Cristo, doutrina. 6, a ressurreição de Cristo, doutrina. E 7, o arrebatamento pré-tribulacional da igreja e o retorno pré-milenar de Cristo. Veja bem que a defesa em relação às questões doutrinárias fundamentais da fé cristã não eram questões preferenciais de práticas como vestimentas, como músicas, como relacionamento conjugal, que hoje está em voga isso, tem que ser assim, tem que ser assado, a mulher tem que ser assim. A Bíblia é bem objetiva nisso. Então essas questões são encontradas na Bíblia. Vestimentas, músicas, relacionamento conjugal. Como princípios de conduta e são bem generalizadas. Não são questões fundamentais da fé, como esses que a gente encontra aqui. Os 7. Questões que vieram depois, essas questões que eu falei, e outras vieram depois, além daqueles 7 fundamentos que não fazem parte de ser um batismo regular. São questões que vieram através de pequenos grupos dentro de batismos regulares, ou de alguma autoridade proeminente, como eu já falei, mas que ultrapassam o que a Bíblia ensina. E nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Porque essas questões muitas vezes podem se tornar práticas abusivas e coercivas dentro da Igreja de Cristo, como o bem conhecido crime de abuso religioso. E que questões assim, muitas das vezes, são usadas para o domínio e o controle de igrejas, de pastores e de pessoas. E quando questões assim são usadas para isso, quando são usadas para a glória de Deus, amém, glória, amém, aleluia. Eu gosto da boa música conservadora e do bom traje, mas quando são usados para controlar outros, é pecado. E a gente precisa combater isso, porque um dos distintivos dos batistas regulares dentro de eclesiologia é a liberdade individual de cada um. Nós precisamos respeitar isso, não impor nada a ninguém. E lá nós vamos ver que até com respeito à salvação, a gente não pode impor a salvação para ninguém. Coagir ninguém para ser salvo, para ser batizado, agora é crente, não. E a salvação envolve tudo depois da vida cristã. E então, os distintivos foram criados para uma identificação sadia e respeitosa entre as diferenças que encontramos dentro do nosso movimento. No próximo estudo, veremos o primeiro distintivo: autoridade e infalibilidade da palavra de Deus. Amém?